TV Câmara, Campinas. Gente, em primeiro lugar, queria agradecer a todos, a presença de todos, né? Agradecer a parceria com a Coordenação de Desempenho e Desenvolvimento da Ana Paula, de Gestão de Pessoas, né? A diretora de Gestão de Pessoas, que é a Ana Paula, e dizer, Magali, que é um prazer tê-la aqui com a gente. Obrigado por você ter aceitado o convite, viu? E para nós está sendo uma satisfação enorme para que esse curso venha acontecer, essa palestra venha acontecer a contento da casa e de todos os funcionários. Muito obrigado. Quero ser breve porque eu quero escutar você também. Tá bom? Obrigado pela presença de todos. Posso assumir, então? Fique à vontade. Obrigada. Eu acho que eu preciso falar no microfone porque vai ser gravado, alguma coisa assim, né? Senão eu ia tentar ir no gogó mesmo. Aqui, né? Só apertar esse aqui. Oi, segura a botão. Agora acendeu a luzinha ali, pronto. Olhar. Técnico. Aí, nesse caso, eu precisava ter recebido uma orientação, né? Pronto, estão me ouvindo? Legal. Boa tarde, oficialmente. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Magali Pastorello. Eu sou psicóloga, tenho formação em coaching, em gestão avançada de recursos humanos, pós em neurociência da aprendizagem, um montão de informação que, na verdade, sim, serve para... Acho que eu costumo dizer que dá um pouco mais de credibilidade para quem está me ouvindo, de que a gente tem uma base teórica para trazer esse conteúdo para vocês. Além dessas formações, eu trabalhei toda a minha carreira em gestão de desenvolvimento de pessoas em grandes organizações, com foco em ajudar as pessoas a se desenvolverem. E chegou num determinado momento que eu digo que a minha asa cresceu, não cabia mais na gaiola, então alcei um voo aí para poder contribuir de uma outra forma, estando como consultor em realidades diferentes e levando, aliás, essa que acho que é uma missão minha, jogando, espalhando semente por aí para que elas encontrem solo fértil, para as pessoas ajudar as pessoas no seu processo de desenvolvimento. E é isso que eu estou fazendo aqui hoje. Eu aceitei o convite de vocês para um bate-papo, porque nós vamos ficar aqui mais ou menos 1h30, não é isso? Que não é para desenvolver e nos aprofundarmos em grandes conteúdos, que nesse tempo é impossível. Mas toda a conversa ela é muito legal para gerar um processo de reflexão. E acho que é isso mesmo que o pessoal está querendo. Vocês estão entrando num processo novo, e é legal começar a pensar sobre o assunto e refletir sobre como tudo isso se encaixa na realidade de vocês. Tudo bem? Então, é um momento de eu trazer um monte não, porque também a gente nem ia conseguir processar tudo, mas várias informações ligadas, principalmente, à necessidade que vocês vão ter agora de começar a refletir sobre o processo de avaliação de desempenho. Então, feedback, a essência para o processo de avaliação de desempenho. Antes de entrar especificamente em feedback, a gente precisa refletir sobre algumas outras coisas. Gestão de pessoas, e aí, assim, independe se é no serviço público, se é no privado, se é numa organização, ou se é no comércio, a gente sabe que é um processo complexo. Gente é um bichinho complicado, não é? Onde tem gente, as relações são muito iguais. Então, independe do local onde está sendo trabalhado. E aí, toda a relação de trabalho, quase sempre, tem uma parceria que faz parte do mundo corporativo e do mundo
público ou do mundo do trabalho, que é a relação líder-liderado, não é? Eu costumo dizer que isso é tão comum. Aliás, se vocês forem pensar, a relação pai-filho é absolutamente igual à relação líder-liderado. Tem um diferencialzinho só. Qual seria, hein? Uma diferencinha só. O amor, a emoção, né? Porque filho a gente acho que acaba perdoando qualquer coisa, faz qualquer coisa por ele, né? Essa relação de amor. Quem fala? Fala que você falou. Não desiste nunca, né? Então, ó, esse é um bom ponto para pensar. Será que de funcionário também a gente não pode usar essas mesmas competências de não desistir dele? A relação, por exemplo, sei lá, empregada, doméstica e a patroa, ninguém imagina isso como uma relação líder-liderado, é a mesma coisa. Então, essa relação existe em qualquer lugar. E aí eu gosto de frisar muito esses pontos aqui, ó. Nessa relação, tem coisas que são imprescindíveis. Acho melhor eu circular aqui por trás, né? Que eu sou, esse meu jeitinho italiano de ser, eu preciso de espaço. Ó, tem coisas nessa relação que são imprescindíveis e não dá para abrir mão. Então, já começa a refletir. Aqui nessa sala, se você é líder ou liderado, nesse caso não é o mais importante. O mais importante é perceber como é que você está nessa relação. Então, tem coisas que são imprescindíveis. Definir com clareza os objetivos. Para que você está aqui? O que eu espero de você? O que você precisa entregar? Isso é fundamental. Todo mundo que está numa organização está lá por alguma razão. Senão, a empresa não ia manter o... Dá para chamar aqui de empresa? Como é que você quer que chame essa relação daqui? Pode ser empresa mesmo? Só para a gente ajustar a terminologia, né? Então, nessa relação de trabalho, clareza do objetivo. O que é que você está fazendo aqui? Por que você está nesse posto ou o que é esperado de você? Metas devem ser compartilhadas. Então, não adianta o líder, só ele, saber o que ele espera de você. Ele precisa compartilhar com o seu liderado. As metas... Aqui, eu estou falando de meta porque está lá nesse processo de vocês. Essa avaliação agora inclui trabalhar por metas. Estabelecer critérios para desempenho. Como é que eu posso cobrar uma coisa se você nem sabe daquilo? Né? Como é que eu vou cobrar um determinado desempenho ou esperar de você se eu não falei? Então, tudo isso tem que ser claro, critério definido e compartilhado. Foco no acompanhamento. Essa é outra coisa essencial. Não adianta só dar uma missão e largar e depois voltar e falar, nossa, não, que incompetência, você não serviu nem para dar conta daquilo. Se você não acompanhar para ir ajustando ao longo do tempo, senhor líder, é um risco que você corre. Então, essa é uma questão de extrema importância. Ofereça incentivos, as pessoas gostam. E quando eu falo das pessoas, nós estamos falando de todos nós aqui. A gente gosta, não gosta de ser incentivado, de ser reconhecido, todo mundo sente falta disso. Então, é imprescindível. Ah, mas que frescura. Não, todo mundo já sabe que o seu papel aqui, né? Eu vou precisar ficar agradando? Não, nós estamos falando de incentivo, de motivação. E isso, a motivação, eu sempre digo que ela é consequência de um montão de coisa. Ninguém motiva ninguém, né? Então, as pessoas precisam ser incentivadas, precisam ser direcionadas. Avalie resultados, e não só uma vez no ano no processo de avaliação de desempenho, mas acompanhe esses resultados. E, por último, invista forte no reconhecimento. Balizou. Então, esse aqui é o ponto-chave dessa relação líder-liderado. Já começa uma reflexão de como é que vocês estão nessa relação. E aí, eu tomei a liberdade, agora a gente entra um pouco mais, já começa, vamos nos aprofundar um pouco mais na questão desse instrumento ou desse processo que vocês vão iniciar agora, né, que é o de avaliação de desempenho. Eu tomei a liberdade de copiar aqui o trecho
do que está lá no ato, né, que vocês chamam de ato, que é o procedimento regulamentar do processo de avaliação de desempenho que vocês vão passar. Então, está lá no capítulo 3, artigo 5º e item número 3º. Avaliação de desempenho. Processo utilizado periodicamente para aferição de resultados esperados, alcançados. Quer dizer, então, aqui nós já estamos dizendo que de todo mundo já se espera um determinado resultado. Então, essa relação vem para medir, para olhar que resultados as pessoas estão entregando. Resultados alcançados pela atuação do servidor público efetivo, no desempenho das funções do seu cargo. Então, todo mundo tem uma função, que tem um objetivo e que é esperado alguma coisa. Segundo parâmetros de qualidade, no exercício funcional, competências comportamentais. Então, também existem comportamentos que são esperados, né? Não é só a entrega do que minha função é isso, eu entrego isso. Então, a gente está dizendo que, para isso, tem que ter qualidade, tem que ter comportamentos esperados, tem que ter a qualificação para fazer, tem que ter assiduidade, pontualidade, produtividade. Essa é a regra do jogo. Lembra no começo que eu falei? Todo mundo tem que saber o que é esperado. Essa é a regra do jogo. A regra é clara. Se a bola sair das 4 linhas, está fora. Vai para o outro time a bola, não é assim no futebol? Regra clara. Então, aqui eu quis trazer porque eu achei tão rico e tão profundo. A regra está clara, o que é esperado de cada um de vocês. E aí, a gente começa a olhar um pouco, então, tá bom, como é que nós vamos fazer essa avaliação? Como é que esse processo vai ser conduzido? Como é que a gente vai garantir algumas coisas nessa relação de ser avaliado, de avaliar, porque também não é uma coisa muito confortável, né? Quando a gente fala de avaliação, não sei se ficou trauma de escola, né? De fazer prova é ser avaliado. Então, a gente sempre tem sei lá, uma certa expectativa entre ser avaliado. Bom, então aqui tem outro do capítulo do ato de vocês que fala sobre avaliar cada servidor com objetividade, limitando-se à observação e análise do desempenho, a fim de eliminar a influência de efeitos emocionais e opinião das pessoas no processo. Mesmo porque eu estou reforçando isso, porque não é só avaliação, autoavaliação, depois o líder me avalia, vai ter avaliação da equipe também, não é? Olha a responsabilidade que a gente vai ter de também avaliar o meu colega de trabalho. Olha como é profundo isso, porque, de certa forma, a carreira ou o que ele vem desenvolvendo está com base na opinião que você tem a respeito da pessoa. Então, aqui, eu achei interessante resgatar lá do ato esse item, que aqui oficialmente está dito. Toma cuidado, porque o processo não pode sofrer influência de relações emocionais ou só de uma opinião sobre a pessoa. Então, aqui a gente começa a refletir um pouquinho mais. Vocês me desculpem, só que está um pouquinho lento, porque a programação minha é do PowerPoint e aqui parece que é um outro programa, tá? Por isso que está mais lentinho. Aqui, aí a gente começa a entrar um pouquinho mais nesse processo para começar a refletir sobre alguns cuidados importantes que a gente tem que pensar. Erros costumeiros na avaliação. Você, de óculos, você consegue ler para mim, por favor, o que é o efeito auréola? Isso costuma acontecer quando a gente gosta de uma pessoa, né? Aí tudo é lindo nela. Se estiver apaixonado, então, aí nem se fale. Mas aí é outra relação. Mas quando a gente tende a gostar, não é, a gente enxerga
só tudo que é positivo, tudo que é perfeito. Esse efeito, a gente precisa tomar cuidado, porque se eu estou falando de um processo de desenvolvimento, de análise de uma situação, cuida para não ser só o positivo, cuida para olhar de verdade. Eu não estou falando que tem que ter negativo, mas o positivo tem que ser equilibrado. Está fazendo sentido, gente, para vocês? Tranquilo até aqui? Aí a gente tem outro erro costumeiro, que é o efeito buzina. O buzina, como é que é? O contrário, né? Você pode ler para mim, por favor? Aí é aquele que eu não vou muito com a cara, né? Que a gente não gosta, não simpatiza muito. Aí a gente só enxerga coisa ruim na pessoa, não é mais ou menos assim? Na vida de todo mundo, em qualquer relação humana, nós não estamos falando de nada estratosférico, faz parte da relação do ser humano, não é? Então, se a gente não vai muito com a cara, a tendência é estender aquilo para todo. Ai, aquele lá não serve para... Então, cuidado também. Nós estamos falando de ponto de equilíbrio, a pureza do olhar, porque você está com a tua opinião contribuindo para o processo de desenvolvimento daquela pessoa. Outro erro que a gente tem que tomar é a tendência centralizadora, né? Você pode ler para mim, por favor? Tem gente que não lembra mais, mas vocês lembram daquele joguinho da loteria, que era tudo coluna do meio lá, né? Eu nem lembro mais como chamava aquilo. A da zebrinha, né? A loteria esportiva, né? Era tudo na coluna do meio. É aqui a mesma coisa. Sabe o somebody love? Para não ficar nem para lá, nem para cá, não vou ficar mal com ninguém, já que estão pedindo a minha opinião, vai que vai saber que fui eu que falei. Então, vamos ficar tudo na coluna do meio para ficar tudo bom para todo mundo. Dessa forma, contribui para o desenvolvimento das pessoas? Também não, né? Porque você está mascarando uma coisa que você gostaria, de repente, de que aquela pessoa prestasse um pouco mais atenção sobre um determinado comportamento. E aqui seria um momento legal de fazer isso, não é? Aí, outro erro é pegar o último comportamento. Então, o avaliador leva em consideração o último comportamento do avaliado, seja ele positivo ou negativo, esquecendo de todos os erros e acertos. E é tão comum de acontecer, não é? Da gente ver a pessoa sempre fez tudo certinho. Aí, naquele dia, você estava precisando do trabalho dela, era urgente, ela esqueceu, entregou errado, ficou faltando coisa. Aí você é um incompetente mesmo, né? Mas por causa de uma ou outra coisa, será que ela é incompetente em tudo que faz? Sempre. Então, aqui é um cuidado super importante da gente, sempre no processo de avaliação, olhar o todo. Não só com a amostrinha pequena do aqui e agora. Porque nós estamos falando de um processo que dura um ano, né? Então, o quanto que nesse período todo a pessoa se conduziu, e não pegar amostras pequenas, né? Outro erro costumeiro, ao contrário, é a generosidade. O avaliador tende a ser bonzinho na hora da avaliação, evitando, assim, problemas futuros. Aqui não é pegar o ponto positivo, mas é ser sempre bonzinho com todo mundo, porque eu não quero ficar mal com ninguém. Isso existe também, né? E, por último, aqui é aquele... Sabe aquele professor que falava assim, eu não dou 10 para ninguém? Vocês conhecem? Já conheceram? Eu não dou 10 para ninguém. Por que não dá 10? Se mereceu, tem mais o direito de ter, né? Aqui é outro erro que a gente tem que tomar cuidado com a dureza. Tende a ser sempre muito rígido, coloca a régua lá em cima e nunca ninguém vai superar a expectativa. Então, toma cuidado com essa questão também de olhar efetivamente o todo, para não ser nem tanto o céu, nem tanto a terra. Certo? Tranquilo até aqui?
Bateu ou não bateu com aquele item do ato que fala da importância da gente tomar cuidado com a forma que está enxergando a situação, como eu estou informando as condições no processo de avaliação. Ah, tem mais um. E esse aqui é o mais crítico de todos, que é o maledetto. Eu falei que eu sou com origem italiana, maledetto, todo mundo já ouviu falar, né? O maledetto do rótulo. E hoje em dia, como é feio, como a gente percebe muito mais como as pessoas são tratadas por rótulo, né? Esse é o mais comum e as pessoas têm menos consciência dele. Porque, exemplos de rótulos, quem pode me dar? Vou puxar a fila com baiano é tudo preguiçoso. Não é um rótulo? O que mais de rótulo? Japonês é tudo igual. E mineiro? Como é que é o de mineiro? Hã? Come quieto, devagar, quase parando. Come pelas beiradas. Servidor público é tudo. Olha, ele que está falando, não fui eu, hein? Claro que não é verdade. Mas as pessoas não tratam muitas vezes vocês assim. Não rotula, muitas vezes vocês devem todos ter passado por situações de falar assim, servidor público. Ah, o que você faz? Sou servidor público. Aí alguém olha e fala, folgado, é vida boa. Não é? Gente, isso é um perigo, isso é horrível, né? E aí a gente começa a falar do ambiente de trabalho. E aquele cara é devagar, quase parando. Né? Só os sorrisinhos já revelam que isso é verdade. Mas eu sei, em qualquer relação é assim. Aquele lá fala mais do que a língua aguenta, então não vou nem chegar perto para falar com ele. Essa é a importância da gente estar atento aos rótulos, de não, no processo de avaliação, entender a pessoa, como ela funciona. Lembra que nós falamos de qualidade da entrega, os resultados que são entregues. Então, tudo isso é com base em fatos, em situações reais, e não em base do que eu acho daquela pessoa, ou ela é lenta, ou ela é agitada demais, ou ele é bagunceiro, ou seja lá o que for. Então, toma bastante cuidado para não deixar que o rótulo atrapalhe você, tá? Não estou dizendo que todo mundo aqui vai virar a Madre Teresa de Calcutá, mas só de você lembrar disso na hora de avaliação, você botou um negócio lá, releu, volta um pouquinho e pensa, estou rotulando, não estou? Estou ampliando a minha visão ou estou só olhando o momento? É a reflexão sobre isso que importa. Porque o processo é mais ou menos assim, não é? E a avaliação de desempenho mesmo já carrega, né, Ana Paula, um monte de rótulo, não é? Já, vou ser avaliado, vão mexer no meu salário, Então, já o próprio... lá vem ela pegar no meu pé. O próprio processo já sofre um monte de rotulação. Então, mais uma vez, se coloque nele de uma forma aberta. Se coloque nele deixando as experiências do passado para trás. Amanhã vocês vão ter até um momento para se aprofundar um pouco mais nisso, para entender como é esse processo novo, mas não deixe que os rótulos do passado atrapalhem esse processo, tá? E aí, quando vocês forem entrar na reunião, quando vocês forem sentar com o teu líder ou com o teu liderado, procurem ir numa linha de leveza da conversa, tá? Então, começa a reunião com quebra-gelo, né? Nossa, como quebra-gelo, né? Nossa, hoje está um calor. Não, eu vim para cá suando. Tudo isso é quebra-gelo. E aí, como é que você está hoje? Voltou de férias, que legal, como é que foi?
dá uma viajada na maionese no começo. Ninguém está falando para enganar ninguém. Aqui é um processo de descontração para se aprofundar numa conversa. Fala um pouco sobre o objetivo, o que nós estamos fazendo aqui hoje. Isso principalmente para os senhores líderes, tá? O que nós estamos fazendo aqui hoje? Hoje nós estamos iniciando aquele ato que o RH implantou, não sei se é assim que a gente fala também, que vamos tratar da avaliação de desempenho, já fizemos um curso lá, então se situem na conversa. O líder é importante que ele solicite a opinião. Eu coloquei aqui funcionário e não servidor, porque funcionário é de forma mais genérica exatamente para enfatizar essa relação líder-liderado, que não importa onde ela esteja acontecendo, tá? Solicita um pouco mais de informação, ouça, explica o que vai acontecer, como você vai conduzir o processo, dê a sua opinião, peça a opinião da pessoa também. É um momento de aproximação tão rico entre essas duas pessoas. Entra em acordo, estrutura junto com o funcionário um plano de desenvolvimento, porque essa é uma das grandes soluções e alternativas para o processo de avaliação de desempenho, gerar um processo de desenvolvimento de vocês. Aí vem outro rótulo, né? Ah, mas funcionário público não faz nada, fica sempre a vida inteira no mesmo lugar, é assim? Claro que não, claro que não. Deixa eu compartilhar com vocês. Eu estou fazendo um trabalho de assessment na Caixa Econômica também. E a gente chega com aquela visão lá que vocês falaram, né, de funcionário público. Aí você comecei a me aprofundar no trabalho e ver como é lindo o nível de interesse e desenvolvimento pelas pessoas, o nível de comprometimento com a empresa, a vontade de continuar crescendo, a possibilidade, olha, é lindo de ver. E aí, quando eu fui fazer a reunião com a Nelly e o pessoal do RH, e eu estava dando uma olhada em todas as palestras, tudo que vocês já fizeram, é de uma profundidade que não se vê em um monte de lugar por aí. Então, a riqueza do que vocês têm aqui para ajudar no seu processo de desenvolvimento. E, por último, termina a reunião reforçando o compromisso das duas partes, do líder e do liderado, nesse processo de desenvolvimento. Não é só o liderado que sai com responsabilidade de lá. Você, senhor líder, tem que estar junto, acompanhar, motivar e estimular e ajudar a direcionar. Esse é o seu papel como líder. A avaliação de desempenho, na minha opinião, é um momento único, é a melhor oportunidade que as pessoas têm de ajuste de rota, de alinhamento, porque senão vai ficando aquela coisa assim, eu não gostei do que ele fez, aí passou uma semana, eu não gostei do que ele fez, e um mês eu não gostei do que ele fez, aquilo vai gerando um mar de insatisfações, né? E essas conversas permitem que as pessoas se alinhem. Então, é um momento muito rico das pessoas se conversarem e não ficarem enfiadas num mar de sofrimento. Alguém pode falar assim, é porque você não conhece meu chefe, né? Mas eu espero, sinceramente, que as atitudes mudem de ambas as partes, porque não é ser líder, não te dá um crachá que se sobressai às pessoas, né? Ao contrário, você só tem uma função, uma responsabilidade a mais de entregar os resultados, levando as pessoas junto e conduzindo as pessoas junto com você. Esse é o papel verdadeiro do líder, né? E aí? Tudo bem até aqui? Como é que nós estamos? Tranquilo? Então, nós fizemos um preâmbulo para falar um pouco da importância desse processo, de como ele funciona, da importância de como vocês se colocam nele. Agora, aqui a gente entra especificamente em feedback, que também é técnica, é método, é uma ferramenta que ajuda muito nesse processo, que ajuda muito vocês a conduzirem esse processo de avaliação de desempenho. Quem já fez curso de feedback aqui antes? Ninguém?
Você já fez? Ah, já fez uma... é essa mesma população, né, que você falou que já tinha feito. É verdade, já fizeram um tempo atrás. Eu gosto de tratar o feedback assim, de uma forma muito direta, cuidando dessa conversa, mais do que dizer de técnica, mas é o cuidado com a conversa, a clareza do objetivo. Então, é assim que eu gosto de tratar o feedback especificamente. Tenho um livro interessante que diz que todo feedback é temperado pela relação que existe entre quem dá e quem recebe. O que quer dizer isso aí, hein? Nenhum é igual ao outro. Eu já conheço, já tenho uma preconcepção do que você é na nossa relação. Todo temperado é a relação que existe entre quem dá e quem recebe. Eu, mais ou menos, já sei como você funciona. E você já mais ou menos sabe como eu funciono também. Então, é temperado por essa relação. Se ela não estiver muito legal, se alguma coisa entre nós não está rolando bem, vai ser temperado por esse clima, não vai? A gente nem sempre consegue ser tão isento assim. Aí eles falam que as nossas reações, então, já que meu feedback pode ser contaminado pela opinião que eu tenho a seu respeito e pela opinião que você tem a meu respeito, pode ser que as nossas reações se basearem no que acreditamos sobre quem dá ou como nos sentimos tratados pela pessoa. Então, pode ser cuidado que a gente tem que tomar, que essa relação, então, o que eu for te dizer pode estar temperado, se eu vou com a tua cara ou não, eu posso ser mais negativo, se eu adoro você, posso ser mais positivo, exagerando para os extremos, né? Está fazendo sentido? Então, o cuidado que a gente tem que tomar para a neutralidade, né? Para que aquilo que eu penso de você não interfira na forma como nós vamos conduzir esse processo. E aí, um cuidado maior é que a gente tem que abrir bastante o ouvido, né, para ouvir verdadeiramente o que você está dizendo, descontaminado dessas percepções que eu tenho. Esse é um livro interessante, ele chama Obrigado pelo Feedback. O foco maior dele, normalmente os livros, as palestras, os temas são ligados a quem dá o feedback. E nesse livro, o foco está em quem recebe. Então, é um ponto de vista bem interessante. Feedback é retorno. É dizer o que aconteceu, como foi, o que nós vamos fazer com isso para ficar melhor. Feedback é retorno. Feedback não é conselho. Nós vamos conversar aqui, porque se eu fosse você, feedback não é conselho. Julgamento. Você faz tudo errado. Olha, você é incompetente. Isso é julgamento, é crítica. E feedback não é isso, tá, gente? Então, é uma conversa de retorno. Como eu te vejo, como nós vamos ajustar o seu trabalho, o que eu espero de você, aquele alinhamento todo que tem no padrão, lá do formulário de vocês. Quando a gente senta para conversar, pode encontrar de um tudo, né? Não é assim? Tem pessoas de vários tipos. Então, você pode ter gente que é super aberta, que adora ouvir feedback, que gosta, acha que contribui, que procura melhorar com aquilo que ouve. Não é assim? Aí, eu também tenho gente que não quer nem ouvir falar de feedback, né? Totalmente fechado, que acha que é crítica, que não gosta de ouvir nada a seu respeito. É uma realidade. Você encontra pessoas assim também. Da mesma forma que tem aqueles que vêm já preparado, porque eu vou tomar, mas eu dou antes, não é assim?
é um espírito armado, que nessa conversa, o clima lá, o tempero entre as pessoas pode não estar tão legal assim, que gera esse tipo de reação. Então, eu tenho outro também que se defende atacando, não tem? Ah, eu gostaria que o seu processo melhorasse nisso, porque você vem cometendo erros consecutivos, é importante, blá, blá, blá. Ah, mas é porque eu não tenho tempo. Ah, mas é porque eu não tenho recurso. Ah, mas eu tenho muita coisa para fazer. Não tem assim? Se defende atacando. Ah, mas eu estou aqui e nunca ninguém me treinou. Isso é o que a gente mais ouve, né? Essas defesas ou as justificativas para aquilo que está... Então, o líder precisa identificar se a pessoa que está na sua frente ouvindo tem apresentado esse comportamento, e você, como pessoa que está passando por um processo de avaliação, cuida também, né, para perceber se você está se comportando numa dessas linhas. Tem esse aqui também, não tem? O nem, né? Não estou nem aí com nada. Não sei, não ouvi falar, não quero saber. Comportamento de quem não está nem aí com nada. É difícil despertar ação e foco em desenvolvimento para quem não está nem aí com nada, né? Isso é desafio do líder, senhor. Ok, então, 10 dicas que ajudam muito no processo de feedback. Aliás, um ajuste, antes de entrar nas dicas, é importante a gente fazer um ajustezinho. Quando a gente fala de feedback, dessa conversa, né, que nós estamos tratando como uma conversa, um momento onde as duas pessoas param para conversar. Não é só naquela única vez, uma vez no ano, quando o RH falou que a gente tem que fazer o processo. Não dá para usar no dia a dia também? O que vocês acham? Não é? Como é que a pessoa... Fala. Você não ia comentar nada? Como é que a pessoa sabe se está indo bem, se não está, se está entregando o que você espera dela? Vai esperar o ano inteirinho, aí você nem lembra mais das coisas que gostaria de pontuar, ou que foi positivo, ou que foi negativo. Acaba a tendência a pegar aquele ponto mais recente, é muito maior, né? Então, o feedback, essa conversa toda estruturada que eu estou falando desde o começo, ela serve para qualquer momento, para qualquer situação, para qualquer tipo de conversa onde algum ajuste é necessário. Quando passa um ano, a gente às vezes nem lembra mais, né, de tudo que aconteceu ao longo daquele período. Apesar de que também agora, lá no ato, orienta vocês o que eu chamo de diário de bordo. Vocês têm que ter um livrinho legal para ir anotando as coisas, para ficar registrado, para poder ter essa conversa lá no final do ano, não, na data da avaliação de desempenho. Mas é legal pensar que essa conversa, aconteceu alguma coisa que não deu certo, é um momento de chamar e conversar. Ah, agora foi ótimo, aquela pessoa deu um super bola dentro, porque retorno do feedback, lembra que eu falei que é retorno? Não é só para dar, não, né? Elogio também, falar coisa boa, elogiar o trabalho que fez, falar de bons resultados. Então, retorno é qualquer tipo de retorno, qualquer informação que você queira trocar e conversar com o seu liderado. Então, gente, pensa nisso. Feedback é a qualquer momento. Quando eu sentir necessidade que eu preciso falar alguma coisa com aquela pessoa, é a qualquer momento. Não vai esperar o ano inteiro passar para conversar só no dia da avaliação. O dia da avaliação deveria ser o dia do balanço geral. Sabe o dia de fazer o imposto de renda? Que você para e junta tudo e avalia tudo. É o balanço geral. Mas a conversa de feedback... E aí essas dicas que eu vou passar para vocês, elas servem tanto para o momento anual daquela conversa balanço,
quanto para os papos que precisam acontecer ao longo do dia a dia, tá? Então, a primeira dica, você consegue ler para mim, por favor? Vá direto ao ponto. O propósito dessa reunião é: eu pedi que você viesse aqui para discutirmos. Eu quero passar um tempo discutindo com você. E aí, lembra que eu falei logo no comecinho de fazer o quebra-gelo, depois falar do objetivo da conversa? Isso tem a ver com esse momento? Tem, né? Tem que estar claro por que é que você me chamou para conversar. Se é aquela conversa anual do avaliação de desempenho, já está mais ou menos claro, mas, mesmo assim, é o momento da gente conversar. Então, vá direto ao ponto, não fica enrolando. Esclareça o porquê da conversa. Eu estou preocupado com aqui aquela conversa que do dia a dia, né? Ocorreu um problema com tal coisa. Aqui é muito interessante, porque nós estamos falando de esclarecer o que é que está acontecendo. E não, o foco não é o que você está fazendo. Tem muita diferença, não tem? Está acontecendo tal coisa. É totalmente diferente, você está na Berlinda, vem aqui porque eu quero ter uma conversinha. Não faz diferença? Porque essas conversinhas também, né? Eu não sei, aqui tinha um lugar que eu dei o treinamento que falaram que tinha uma salinha que quase ninguém usava. E que quando o chefe estava lá conversando com alguém naquela salinha, todo mundo já sabia o que estava acontecendo lá. Vocês imaginam o que estava acontecendo lá? Hã? Mordida de orelha, e aí por aí vai, né? Vai longe a imaginação da gente. Então, olha que coisa, só do líder ir com alguém naquela salinha, a fábrica inteira já sabia, é hoje, ele vai sair torto de lá. Não é esse o objetivo da conversa. Tem que esclarecer o motivo do porquê que a gente está conversando. A imaginação da gente voa. Nosso cérebro é a coisa mais linda do mundo, é mais perfeito o órgão do corpo humano. E ele viaja na maionese quando não tem informação, que vai longe. Então, traz para a realidade. Espera aí, nossa conversa é sobre isto. Terceira dica. Você pode ler para mim, por favor? Isso. Dá para dizer: eu acho que você anda muito desleixado. Funciona? Você acha? Como assim você acha? Mas quem é você para achar o quê? Por isso que achômetro não funciona. Tem que ser com base em fatos, em situações reais que você viu. Eu vi os últimos 5 relatórios que você me entregou. Toda vez que você precisa fazer determinada tarefa, não sei o quê. Você está vendo? Vão seguidos os exemplos das situações que eu observei dessa conversa. Porque essa é uma forma da gente eliminar o achômetro. Eu acho que você anda muito preguiçoso. Isso não funciona para feedback, né? Isso é julgamento. Então, por isso que a gente tem que dizer: diga o que você sabe sobre o assunto. Deixa eu falar. Vieram me falar que funciona em feedback? Pelo amor de Deus, hein, gente? Vieram me falar é fofoca. Vocês sabem a definição de fofoca? Tem uma definição técnica para fofoca. Fofoca é
falar de alguém que não está presente no momento da nossa conversa. Simples assim. Eu posso estar falando bem, eu posso estar falando mal. Mas se a pessoa não está aqui, só nós duas estamos conversando, é fofoca. Essa é a definição técnica, né? Porque a pessoa não está lá nem para se defender, nem para aproveitar o elogio, né? Então, vieram me falar que, pelo amor de Deus, não é feedback. Aí, espera um pouquinho, vamos voltar nessa história. Vieram me falar que, se alguém de fato veio para você, senhor líder, falar alguma coisa do teu funcionário, o que a gente faz? Independente da conversa na hora, vai ficar caraminholando alguma coisa aqui, não vai? Será que é verdade? Será que fez mesmo? E quem está falando a verdade agora? Não é? Não vamos ficar caraminholando? O que a gente precisa fazer? Vai a fundo dessa história. Não fica caraminholando e nem julgando o teu colaborador, porque aquele cara que é super seu amigo veio falar uma coisa. Aí você já confiou totalmente nele e não no teu funcionário. Juízo de bom senso aqui nesse momento. Tá bom, ele é meu amigo e o meu servidor não é que eu simpatizo muito com ele. Eu tendo a acreditar lá no meu amigo, né? Então, essa isenção que é importantíssima que vocês tenham. Então, vou me aprofundar nessa história, vou ficar de olho, vou observar mais de perto essa situação, não é? Se ele veio me falar, não sai metendo um X na testa do teu funcionário. Vai se certificar se aquilo é fato ou não. Tudo bem até aqui? Tranquilo em relação a essas questões, a esses itens? Muito bem. O quarto, então. Você consegue ler para mim? Vamos ver se precisa de óculos. É que eu vi que você está franzidinho assim. Tá? Vamos lá. Descreva as consequências da continuidade do comportamento. Se isso acontecer novamente, vendo a situação do ponto de vista do cliente, parece que... Percebe que a importância de você esclarecer? Então, vamos supor que o nosso amigo aqui, como é seu nome? O Tadeu foi investigar o caso do amigo que trouxe lá a fofoca e, de fato, percebeu que aquela pessoa está dispersando com muita frequência, sei lá, fica horas a fio no departamento dos outros, conversando com as outras pessoas e já está começando a atrapalhar. Então, não é porque o amigo do Tadeu veio falar, o Tadeu se certificou disso e aí chamou a pessoa para conversar. Então, você descreve as consequências da continuidade desse comportamento. Você sabe. Primeiro que a gente tem o nosso trabalho aqui que está entregue. Então, o fato de você passar muitas horas no outro departamento, você está vendo, você entregou o relatório atrasado, não tem feito as atividades do dia a dia como essa. Está vendo? Tudo em base em fatos reais. Não pode ser achômetro. Então, traz fatos reais que mostram. Você fica conversando demais no outro departamento, as pessoas estão começando a reclamar que não tem tempo para fazer, porque fica conversando. Então, dá detalhes e informações. Se isso continuar acontecendo, pode gerar determinadas consequências. Porque aí nós estamos olhando para a situação e não para se você conversa demais ou não. É o fato e a consequência desta conversa excessiva. Está fazendo sentido para vocês, gente? Tranquilo até aqui? Então, vamos lá para o quinto passo. Quem vai ler para mim agora? Agora é voluntário, enquanto eu tomo uma água. Olha que legal que é esse item, porque aqui eu estou descrevendo, e acho que é a forma mais legal do mundo de dar feedback, é como isso que está acontecendo está me afetando.
não é colocar o dedo no nariz do Tadeu e mostrar, olha como você está errado. Olha como faz diferença. Ao contrário. Ele não gostou, mas já me deu um feedback na lata, né? Que não quer. Ah, obrigada. Ó, Tadeu, o que a gente precisa alinhar na nossa conversa é: eu me sinto mal cada vez que alguém vem reclamar de você. Eu acho que eu sinto que o nosso trabalho está sendo prejudicado, o trabalho do departamento mesmo, porque eu dependo do que você tem para me entregar. Eu sinto que eu acabo ficando incompetente como seu líder, porque eu percebo que o seu envolvimento com o trabalho não é no nível que deveria ser. Não faz muita diferença, porque eu não estou pondo o dedo no nariz de ninguém para apontar os defeitos e os erros da pessoa. O anterior, eu estava dizendo as consequências desse seu comportamento. Aqui eu estou dizendo como eu me sinto em relação a isso. Porque eu fico impotente em ver que tal coisa não está tão legal como deveria e que precisa ser ajustada. Não é interessante se olhar sob esse ponto de vista? O 6º passo. Você consegue ler para mim, parceiro de branco? Aqui. É. Isso. Eu estou falando de como eu me sentindo, de tudo que eu levantei a respeito, das observações que eu fiz, mas é absolutamente justo que a pessoa diga e expresse a opinião dela, não é? Como é que você vê isso que eu estou falando? É fato, não é? O que você gostaria de comentar a respeito? Dê oportunidade sempre para a outra parte se defender ou dar a opinião dela a respeito, ou dizer o que ela pensa a respeito. Porque você não é dono da verdade, é? Apesar de ter levantado, buscado informações e ido atrás de mais dados, ninguém é dono da verdade. Então, qual é o ponto de vista? O que é que o outro tem a dizer? O 7º, quem vai ler? Lê para mim? É. Excelente. Faz um montão de perguntas. Lembra que eu falei? Tira as caraminholas da sua cabeça. Não fica com coisa lá. Achômetro não funciona. Então, tá com dúvida? Faz pergunta. E vai esclarecendo o máximo que você puder para que se limpe essa conversa, né? Porque lembra lá da reunião, do momento da conversa? Não é sair com um plano de desenvolvimento? Não é sair buscando ser melhor, ambas as partes? Então, tem que limpar todo tipo de caraminhola. Tem que sair dessa conversa alinhado para que não sobre resquício nenhum de mágoa, ou de ressentimento, ou de desconforto de qualquer uma das partes. Aí, o 8º ponto, quem vai ler para mim? Eu acredito que você entender, na próxima reunião, como descrito no 4º item da pauta, você fará. E uma pergunta que eu queria fazer, que eu estava pensando enquanto ele lia esse texto. O líder tem o direito de já dar algumas determinações do que ele espera ou do que ele quer que você faça? O que vocês acham? Sim, né? É o papel de líder. Ele é corresponsável
pelas suas entregas, né? Então, aqui, por que eu perguntei isso para vocês? Porque o feedback não é só aquela conversa zen da Madre Teresa de Calcutá, que tudo é lindo e maravilhoso. Se você está chamando atenção para alguns pontos específicos que você quer um processo de melhoria, muitas vezes a própria pessoa é capaz de não chegar a algumas conclusões por si só do que ela precisa começar a fazer. Então, pode vir com direcionamento do líder, sim. Então, olha, vamos combinar uma coisa? Eu espero e gostaria que, eu acredito que você precise tal coisa. Você pode até, na linha do que a gente falou, ainda conversar um pouco mais. E aí, o que você acha? Tem alguma sugestão? Acha que é possível? Qual é a melhor forma de fazer isso? Dá até oportunidade para a pessoa falar também, mas pode sair com direcionamento. E aí o melhor direcionamento é o acompanhamento depois. Vou te acompanhar. Na semana que vem a gente volta a falar sobre isso. Estou de olho e vamos conversar toda vez que for necessário. Para a pessoa não sentir que foi só essa conversa e depois não vai acontecer mais nada. Se for assim, perde o sentido, não perde? Aí as pessoas não fazem mais nada mesmo. 9º item, você pode ler para mim, por favor? É legal, de repente, até não tem problema nenhum o líder sair com responsabilidade dessa conversa também. Então, termina concluindo. Está claro que nós conversamos, o que você achou? Isso que eu espero, vou te acompanhar dessa e dessa maneira. Então, é importante dar uma resumida na conversa para que as pessoas não saiam dessa conversa com nenhum tipo de dúvida. E, por último, o 10º passo é o acompanhamento, como me antecipei em dizer. Ele é de extrema importância. Ele é um dos itens mais importantes do processo de delegação. Delegação é uma técnica fundamental para o processo de liderança, de gestão de pessoas. E o acompanhamento é a essência dele. Porque se eu te dou uma responsabilidade e largo na tua mão, é delargar, não é delegar, né? Então, acompanhamento é essencial para saber, estamos juntos. Muito bem. Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês a respeito de feedback. Esses 10 passos, eu gosto muito de trabalhar, porque é tão claro, tão objetivo, e o foco principal é na situação. Eu acho que isso que é muito legal discutir, deixar claro, sempre que vocês puderem. Qualquer tipo de conversa, o que importa é a situação, e não você, e não achar culpado, e não botar o dedo no nariz de ninguém, né, Tadeu? É o que é que está acontecendo nesse momento que a gente precisa realinhar, reajustar, até mesmo a conversa de avaliação de desempenho ao longo do ano tem esse objetivo mesmo, né? Quais os próximos passos para o seu processo de desenvolvimento? E como é... Então, esse é o foco, e não se você é bom ou ruim, serve ou não serve, está atendendo ou não está, tudo isso é rótulo, não é? Então, é isso, gente. Vocês têm alguma pergunta? Alguém quer explorar um pouco mais algum dos itens que a gente falou? Ela nunca foi cobrada por aquilo, já é uma falha na gestão mesmo, né? Se aquilo é importante, que consta ali é importante, ela nunca foi cobrada, é o momento de sentar e conversar. Até mesmo para esclarecer. Você nunca foi cobrada por isso, mas não sei se é isso que você está falando. Isso. Não faz sentido? Amanhã, aproveita para olhar mais especificamente esses itens, porque
alguma coisa, de repente, a gente faz sentido, a gente não está enxergando em que aspecto está acontecendo aquilo lá. Então, se aprofunda um pouco mais para entender o que é. Mas eu queria aproveitar a tua pergunta para dizer exatamente isso. Vamos supor que vocês ficaram muito tempo sem avaliação, as pessoas já perderam essa visão do que é esperado de mim, do que é esperado da função que eu exerço, eu já estou nesse cargo há não sei quantos anos, sabe quando a pessoa já entra no piloto automático? E agora está vindo lá cobrando comportamentos que eu nem sabia que eu tinha que fazer. Essa primeira conversa é de ajuste mesmo, é de sentar para alinhar. Se tiver dúvida, eu tenho certeza que o pessoal do RH vai ajudar muito vocês, porque eu li o material e ele está de ótima qualidade. Então, se aprofunde naquele item, entenda como é que você, como líder, pode fazer gestão disso que está sendo pedido do teu pessoal e como ele pode alinhar essa informação com as pessoas que vão serem avaliadas. Tá? Então, não é porque nunca fez ou nunca enxergou sob esse ponto de vista que o processo não me serve. Esse é um primeiro momento mais legal do mundo para fazer esse ajuste, esse alinhamento do que eu espero, como você deve se comportar, qual é a entrega, qual é a qualidade do que é esperado, qual é o ajuste, como é que eu vou saber se está indo para o lado certo ou não, como é que nós vamos medir se isso está dando resultado ou não. Se afundem nessa informação antes de ir para a conversa. O que mais, gente? Representado vários setores da casa, cada setor com uma peculiaridade muito intelectual, e cada um aqui vai avaliar uma pessoa separadamente ou grupo, e com a sua cabecinha, e cada uma é diferente da outra. Então, por melhor que seja o nosso plano, a gente procurou estabelecer padrões de comportamento, atividades lá, para que seja dada uma nota. Vai surgir no grupo várias notas discrepantes. Porque esse pouco mais, esse pouco menos. Na sua experiência, como é que a gente tenta, não sei se dá para resolver, mas equaliza essas diferenças, essas situações de avaliação totalmente diferentes uma da outra? Na minha opinião, como especialista do assunto, a principal é com base em fatos e evidências. É pegar evidências do que é esperado, ou do que a pessoa já fez, ou vai, como ela falou, que é um item novo, a gente não sabe muito bem, essa é a particularidade da nossa... Como é que nós vamos medir isso? Porque tem coisas que são muito subjetivas mesmo, né? A quantidade de clientes satisfeitos. Como é que mede cliente satisfeito? Né? Tem que fazer uma pesquisa. Se eu me comunico com clareza ou não. Sei lá, vou viajar na maionese. Cada vez que eu dou uma palestra, as pessoas entendem o que eu estou falando ou não, meu processo de comunicação. Como é que nós vamos medir isso? Vamos passar uma avaliação para todos os participantes. Estou viajando na maionese, tá? Mas só para ver se ajuda. É com base em fatos e evidências. É a melhor coisa do mundo. E esses fatos e evidências, eles eliminam um pouco cada cabeça uma sentença, porque, assim, é isso que é esperado. Você tem a tua interpretação, eu tenho a minha, mas o que nós temos que entregar é esse. Você tem exemplo de alguma ação específica? Até mesmo, às vezes, uma situação bem objetiva. Olha, você tem que prestar uma pessoa que atende lá um cliente, prestar um bom atendimento para o cliente. Mas, às vezes, para mim, aquela prestação dele vale um 9, um 10, outro vale um 8, outro vale um 7. Então, mesmo a gente caminhando e buscando aspectos bem objetivos, a gente ainda tem a questão do avaliador, que cada cabeça julga de uma forma. Então, além desse componente do avaliador, a gente também tem vários setores, com cada um com uma atividade que às vezes você não consegue comparar um com o outro para falar, olha, isso daqui está no mesmo nível disso, merece essa avaliação. Eu acho que a avaliação, ela traz ela traz esses problemas, mas é inexorável, a gente vai enfrentar
Eliminar isso. É. Eu acho que tem o que a organização espera. Conforme você estava falando, me ocorreu aqui. O que a organização espera? Porque a avaliação do bom atendimento pode ser bom para um, pode ser bom para outro. Na média, quanto é que a organização quer que seja o bom? Tem qualidade na avaliação, não tem? Entrega, vocês avaliam a qualidade da entrega. Está com base em que essa qualidade? Então, o processo de qualidade eu entendo, tá bom, 9 fora, a média de todos os atendimentos do mês tem que ser 7. Então, aí eu minimizo até mesmo essas interpretações. Pode ter gente que gostou mais, deu 9. Pode ser gente que não gostou nada, deu 4. Na média, o mês tem que ter 7 de nota nas avaliações. Sabe alguma coisa nesse sentido? Assim, está em dúvida, o que a organização espera de nós? O que a empresa onde eu trabalho espera de nós? O que ela quer que a gente entregue? Porque esse é sempre o padrão de referência. A gente fala de processo de avaliação, ele sempre é uma referência. Então, a referência é essa daqui, que estão até nos comportamentos, no formulário, nas competências que foram descritas. Essa é a minha referência. E quando eu vou avaliar alguém, eu vou olhar e comparar com essa referência, percebe? Por isso da importância da gente tirar os achômetros e as interpretações interpessoais, porque eu estou comparando com o que é esperado, qual é a referência que eu tenho. Aí a gente vai ver, as pessoas estão um pouquinho acima, alto potencial, está acima do que é esperado para a função. Tá ok? Está esperado que é para a função. Está abaixo? Está um pouco abaixo. Precisamos investir nessa pessoa. Procure, nesse processo de avaliação, entender com clareza qual é a tua referência, qual é o teu padrão de referência, para você olhar para as pessoas enxergando esse padrão. Não sei se te ajudou um pouquinho mais. Então. Boa. Boa, excelente sacada. Ó, como é seu nome? Parabéns, Sidney, porque você falou assim, nós não temos referência, a gente vai precisar começar a construir. É completamente diferente de alguém que me responderia assim, aqui nós não temos referência nenhuma. Percebem a diferença? Olha como é legal e positivo, alguém que está enxergando positivamente o negócio, né? Olha que legal, nós vamos precisar construir, é isso mesmo. Quanto tempo que vocês não fazem esse processo? É uma coisa nova. Tem gente de todo tipo de referência, de experiência aqui na empresa, áreas diversas aqui na empresa, né? Aqui na Câmara, áreas diversas. Nós vamos precisar construir. Excelente, é tudo que o RH quer ouvir, não é? Que as áreas clientes queiram construir junto um processo real, legal, sério. Parabéns, Sidney. Pode dar 10 para ele. Mas aí você pega a evidência depois, ele vai precisar comprovar o que ele falou, ele vai ter que procurar fazer reunião. Quantas reuniões com o RH ele fez para discutir o padrão? Aí depois você dá a nota para ele. Certo, gente? Para concluir, uma coisa que o Sidney falou, e dá um nó na cabeça de nós psicólogos. A neurociência é a ciência que explica o funcionamento do nosso cérebro mesmo, da caixinha que está aqui dentro. Já provou por ressonância magnética, exame de imagem, que cada um é cada um. Sua avó já sabia disso, não sabia? Cada cabeça é uma sentença. A avó não falava isso para nós? Pois está provado pela ciência que isso é verdade. Cada um enxerga o mundo de um jeito. E não é verdade? Eu nasci numa cidade diferente da sua, estudei numa escola diferente da sua, tive uma família diferente da sua, não é?
Então, como é que a gente quer ser todo mundo igual? Isso, senhores líderes, serve como referência também para a gente enxergar as pessoas como elas são. Ninguém vai ser aquilo que você quer que ela seja. Você tem o teu padrão, a tua forma de enxergar o mundo, que é totalmente diferente da dele, não é? Porque você enxerga o mundo de acordo com as experiências que você viveu, que são diferentes da minha. Como é que você quer que eu faça do jeito que você quer? Não tem um lance assim? Não, tem que ser do meu jeito. Como que vai ser do seu jeito se a gente tem universos tão diferentes e realidades tão diferentes? Então, volta para o que o Sidney falou. Qual é o padrão de referência para os dois lados? Porque senão a gente ia ficar sem referência nenhuma de convivência, não é? Se eu penso de um jeito, você pensa de um jeito completamente diferente, mas juntos a gente sabe para onde é que nós vamos. Então, mais legal ainda é estabelecer, sim, esse padrão de referência, porque tem que ser bom para a organização de gente estar, você sendo do jeito que você é e eu sendo do jeito que eu sou. Eu acho. Eu sinto te decepcionar na minha resposta. Espero que traga mais reflexão. Eu acho que não tem que olhar para nenhum dos dois. Tem que olhar para a tarefa. Oh, mas psicóloga falando que eu não tenho que olhar para a gente, vocês me desculpem, estou dando a resposta errada, RH. Não, porque aí eu elimino o fator comparação, porque assim, ó, nossa, como ela é esforçada, ela tinha 3 e está em 5 hoje. E essa aqui ralou para cacete para chegar no 5, e foi mais ágil, foi mais rápida. Percebe? Ninguém gosta de ser comparado. Porque todo mundo acha, nós achamos que nós somos os melhores, não é? É ou não é? A gente se acha, a gente é metido, a gente acha que nós somos os melhores, que o outro é que está errado sempre, é ou não é? Não é? Eu não sei se deram o nome de Narciso para esse desgraçado, mas é verdade. Cada pessoa da neurociência até está falando exatamente isso, enxerga o seu mundo. E o que ela faz, o que ela acha, é o melhor sempre. Como é que você vai achar referência se ela se acha a melhor e ela também se acha a melhor? Então, fica muito difícil para você comprovar. Demais. Então, por isso que, para tirar a subjetividade, não olhe para as pessoas. Olhe para o trabalho, para a entrega, para a tarefa, para o que está sendo feito, para aquilo que nós contratamos. Vai, Sidney, não tem uma referência, mas o que foi que nós acertamos? Por isso que eu comecei falando com aquele lá, sabe aquela conversa de objetivo claro, meta compartilhada, porque eu estou com foco na tarefa. O que eu espero de você é isto. A data da entrega, aí vai no detalhe que cada tarefa tiver. O que nós vamos fazer, como você vai entregar, qual é a qualidade esperada, acha padrão de referência, porque quanto mais com foco na tarefa você está, menos subjetivo você é. E aí menos chance dá para o povo viajar achando que você gosta mais dela do que dela. Ai, mas vai proteger a coitadinha, né?
usando ainda, se você me permite, o exemplo que você deu. Poxa, mas aquela pessoa é mais fraca, fez um esforço danado para chegar onde chegou. Esse é o teu olhar de líder. Reconheça, isso é fato. Aí a do lado pode falar assim, ai, protegendo a coitadinha lá, ó. Olha lá. Eu estou aqui ralando e não me enxerga, mas a coitadinha, ela protege. Não pode dar margem para esse tipo de coisa. Então, quanto mais foco na tarefa e menos na pessoa, menos subjetivo e mais real. Volto a dizer, faz tempo que vocês não fazem esse trabalho, não sabem muito bem como é essa referência. Nessa conversa que vocês tiverem, estabeleçam esses primeiros padrões. Vão conversando ao longo de tudo que aconteceu ao longo do ano. Faz de fato, arruma um caderninho, um livrinho, sei lá o quê, anota as coisas que forem acontecendo ao longo do ano, porque quando passar na próxima avaliação, vocês vão conversar de novo e vai reajustar novamente, balizar todas as informações. Certo, gente? O que mais? Eu estou indo além do que eu devia, né, Nelly? Mais alguma dúvida, gente? Eu gostaria só de dar uma contribuição na pergunta da Elis, que acho que, se eu entendi, né, quando ela falou que você vai ser avaliado por uma atividade que você não executa no período, né? Eu acho que o momento de olhar para essa atividade não é no final do resultado da avaliação, é lá no desenvolvimento do plano de trabalho, ou no decorrer dele. Se foi prevista alguma coisa e não está sendo executado, há sempre um momento de rever. E na hora da execução do plano de trabalho, ele precisa ser coletivo, ele não pode ser impositivo pelo chefe, nem feito por você sozinho. Entendeu? Eu falo porque eu já passei por isso. E aí a gente precisou rever algumas situações, porque senão você passa um período com aquilo ali só pro forma, e quando chega lá no final, realmente não tem como ser avaliado aqui. Vai coluna do meio de novo. A gente não sabe muito bem como ficou isso aqui. Vamos pôr lá qualquer coisa para você não ser prejudicado na sua promoção, né? Para você não te prejudicar, põe qualquer coisa aí. Isso não contribui em nada. Então, vá a fundo, tire as informações, interprete. É a mesma resposta que eu dei para o Sidney. Interpreta a situação para ver se faz sentido para nós ou não. Ok? Gente, obrigada, viu? Espero ter ajudado vocês. Obrigada. Magali, em primeiro lugar, muito obrigado mesmo, né? Foi muito boa a sua palestra e quero deixar claro que vou te convidar outras vezes também para estar aqui junto com a gente. Eu gostaria de chamar a Ana Paula aqui. Azar ou sorte de vocês, não sei não, porque ele vai me chamar de novo. Eu gostaria de passar na mão da Ana Paula um certificado da sua palestra junto com a gente, né? No qual a Ana é a precursora desse evento. Que delícia. Obrigada. Mais uma vez. Obrigada, foi ótimo. Muito bom. Mais um. Obrigada. Eu gostaria também de passar nas suas mãos uma carta do nosso presidente agradecendo a sua presença. Muito obrigada. Né? E a Elecamp e a gestão de pessoas agradece você do fundo do coração. Eu gostaria de tirar uma foto com o povo, né? Que nem show, agora está na moda, o povo vira e faz um selfie, vocês já viram? Seria bom, eu não sei como que nós vamos fazer. Eu gostaria de tirar uma foto com você. A gente fica aqui, todo mundo levanta, dá? Isso. Dá uma juntada? Dá para fazer daqui? Dá para juntar aí? Vamos lá. Quer sentar no cantinho? Vou tirar você. Tem que juntar mais, né? TV Câmara Campinas.